Então, gente, a especiação é uma modalidade, tá, da evolução, beleza? Especiação é uma modalidade da evolução. Então, aqui, ó. Então, o que acontece? Vamos lá. Se a gente vê aqui, ó, espécie biológica. Você lembra que nós estudamos as teorias evolutivas, Darwin, Lamarck, tudo isso aí, né? Toda essa galera. Então é o seguinte. Espécie biológica, seus membros, né, cruzam-se entre si, é claro, né? Por exemplo, o macaco com a macaca, aqui tiveram macaquinho, né? Você não vai ver uma girafa cruzando com um hipopótamo e nascendo um novo ser, né? Seus membros cruzam-se, então, entre si, mas não se cruzam com membros de outras espécies. Isso é chamado unidade reprodutiva. Beleza? Então, isso é comum na natureza. Então, naturalmente, as espécies vão cruzando entre si. Certo? Então, vamos lá. Sobre o processo de especiação. O que é especiação aqui, ó? Mecanismo onde é formado novas espécies, tá? A partir de um ancestral. Então, isso na natureza, é claro que eu volto a dizer, isso ocorre ao longo de bilhões de anos, não é no final de semana. Tipo assim, não aconteceu ontem, né? Hoje, certo? Então, esse processo todo aqui, ó, se a gente começar a analisar, ele começa assim, ó. Então, você tem uma espécie ancestral aqui, tá? Por recombinação gênica e mutação, essa espécie ancestral sofre modificações. Então, sei lá, você tinha uma população de borboletas roxinhas aqui. Aí, dentro das populações, ocorre mutação, recombinação gênica. Cara, mesma coisa na espécie humana. Por que na espécie humana você tem árabes, asiáticos, né, os ocidentais, orientais, né, você tem os europeus, tem os sul-americanos, afrodescendentes, tem tudo isso aí. Por quê? Porque, primeiro, seleção natural, tipo, analisando esse esquema aqui de especiação, a gente poderia ver que a diferença, né, nas populações é dessa forma. É claro que eu já vou te explicar uma coisa bem interessante aqui. Não existe a raça humana é uma só, tá? Só tem uma raça humana, que é o Homo sapiens sapiens, beleza? Homo sapiens sapiens. Não é, antigamente eles falavam assim, existe a pessoa que é da raça negra, a raça não sei o quê, a raça árabe, isso aí está errado. A gente não pode fazer referência da pigmentação, da cor, da etnia da pessoa, né, como raça. Tá? Antigamente, até os anos 80, se não me engano até 90, falava isso. Qual que é a sua raça? Eu sou negro, eu sou preto, eu sou japonês, eu sou... Isso é totalmente errado, isso não faz o menor sentido, tá? Porque raça é uma só, Homo sapiens sapiens. Tá, então aqui, ó, o que tem é a etnia de diferente. Então a borboleta, ela sofreu uma mutação, uma recombinação gênica, tá? Essas duas borboletas acabaram, por algum motivo, sofrendo isolamento geográfico, você está vendo aqui em B. O que é o isolamento geográfico? O isolamento geográfico é um evento climático, catastrófico, ambiental, um terremoto, uma erupção vulcânica, um deslizamento de terra, um grande incêndio, uma inundação, né, um maremoto, né, um tsunami, que faz com que as espécies acabam sendo isoladas, uma sendo impedida de encontrar outra. Tá? Então isso pode acontecer. Aí ao longo desse tempo eles começam a sofrer pressões ambientais diferentes. Essa espécie de borboleta aqui, essa superior aqui, ela foi ver no ambiente mais úmido, né? Essa aqui foi ver no ambiente menos úmido, certo? Então, o que acontece? Acontece que acaba ela sofrendo seleção natural, as características vantajosas aqui se começam a manifestar, e aqui também. E as características desvantajosas são eliminadas, até, né, depois de sofrer essas pressões ambientais, surgiu o isolamento reprodutivo, ou seja, a gente acaba enxergando aqui que, por exemplo, antes a população era composta só desse tipo de borboleta. Agora, a gente tem ao longo de gerações e gerações esses tipos de borboleta aqui, ó, onde uma
não vai conseguir reproduzir com a outra por N motivos. Por questão até de não haver atração, a questão anatômica, comportamental, ambiental, tudo isso. Entendeu? Então, todo o processo de especiação, as espécies sofrem alterações físicas e genéticas, né? Passa por isolamento geográfico, isolamento reprodutivo, onde até elas não conseguem se reconhecer mais. Quer ver, ó? Vou pegar aí no nosso dia a dia. Tinha um lobo. Lobo, né? O lobo, o cachorro selvagem, o lobo, né? Ele era uma espécie ancestral. Aí, ao longo de gerações, eles foram sofrendo mutações, recombinação gênica, seleção natural, seleção artificial, né? Até chegar a um ponto onde você tem aqui um Shih Tzu e um Rottweiler, né? Entendeu? Onde é impossível eles se reproduzirem em condições naturais aqui, isolamento reprodutivo de espécies. E ambos tiveram um ancestral comum, certo? Beleza? Então, essa questão de ancestralidade, ela está muito ligada ao habitat também. Então, a própria questão do habitat dos indivíduos, eles estão ligados a isso, tá? Eles estão ligados a esses fatores aí. A esses fatores de surgirem estruturas diferentes entre eles, novas diferenças entre esses indivíduos. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui a gente vê o seguinte. Tem o primeiro tipo de especiação, a especiação alopátrica. A especiação alopátrica, ela é o quê? Ela é um tipo de especiação onde, primeiro, vamos entender os eventos. Ó. Surge uma barreira geográfica, tá? A barreira geográfica, ela é um evento que separa a população. É o que eu falei, pode ser um deslizamento de terra, uma erupção vulcânica, um terremoto, uma enchente, um grande incêndio, seja lá o que for. Isola as espécies em subgrupos, tá? Reduzindo o fluxo gênico, ou seja, impedindo essa população de reproduzir com outros. Vamos usar outro exemplo, por exemplo, as ilhas do Japão. Por muitos e muitos séculos e milênios, o Japão vivia numa ilha, né? Assim, aliás, a população japonesa já vivia isolada, até, né, a invenção das embarcações, né? O que vai acontecer ao longo dos próximos milênios? Vai acontecer o seguinte: você pegar um avião hoje, em 48 horas você está em Tóquio, né? Você pode ir lá e casar com um asiático, lá com um japonês ou japonesa, sei lá, entendeu? E tem um filho aí, o que acontece? Você já mudou o fluxo gênico. Então você tinha aquele japonês com japonês, agora você tem um japonês com brasileiro, entendeu? E qualquer outra etnia que vai chegando lá. Então a tendência global é que esse fluxo gênico ele não fica mais por região, mais por país, né? Isso vai aumentando. Porque hoje não é tão difícil, né? Uma pessoa sair de uma localidade e ir para qualquer outra parte do globo terrestre. Tá. Subgrupos. Esse subgrupo, então, fica em ambientes distintos, tá? Sofrem pressões seletivas, ou seja, é o que eu falei, dentro de uma população, você tem um grupo que se separou por uma barreira geográfica. Esse grupo, um acaba indo para uma região muito fria, outro para uma região muito quente. Essas seriam as pressões, ou um lugar muito seco, um lugar muito úmido, né? Um lugar com um grande tipo de vegetação, outro lugar com outro tipo de vegetação. E aí eles vão acumular características diferentes. Como? Vamos imaginar o seguinte, então, que dentro de uma população, ela sofre um isolamento, uma barreira geográfica, né? Um isolamento geográfico. Essa população vai viver num ambiente mais frio e essa aqui num ambiente mais quente. Você sabe que quem for para o ambiente mais frio, se eu estivesse falando de coelhos, por exemplo, quem tem mais pelo aqui vai sobreviver. E no ambiente mais quente, quem tiver menos pelo também sobrevive, entendeu? Então, são características. Então, assim, ó, as diferenças entre os subgrupos é tanta que impede o cruzamento, ou seja, o fluxo gênico. Então, elas vão apresentar um isolamento reprodutivo, tá? Um isolamento reprodutivo. Ou seja, é a história do lobo, né? O lobo, o
Tudo bem que o lobo foi seleção artificial, né? Foi o homem que foi escolher os lobos lá, né? O homem começou a domesticar o lobo até virar o seu cachorrinho aí, seja ele qual for. Ah, mas de um lobo virar um Yorkshire? Ué, mutação, recombinação gênica, tá? Seleção natural. O porco que a gente come hoje era o javali no passado. Era o javali. O javali foi domesticado e eles vão escolhendo animais cada vez mais com menos pelo, mais dóceis e com mais acúmulo de gordura. Tá. Aí tem um tipo também chamado especiação dicopátrica ou vicariância. O que é isso? É quando surgem duas novas espécies a partir da separação geográfica. Aqui, ó. Qualquer espécie que você imaginar. Você pode pensar no borboleta, inseto, gafanhoto que está na moda aí, né? Você pode pensar você pode pensar em, cadê o microfone aqui? Você pode pensar em coelho, elefante, cachorro, gato, né? Então o que acontece aqui? Existia a população original. Ao longo do tempo, eles sofreram ocorreu um evento como um isolamento geográfico, que é o surgimento do rio Montanha. Ao longo do tempo, essas duas espécies, ó, a espécie A, né, ela foi separada. Sei lá, um grande rio impediu elas de se encontrarem. A população foi dividida em duas. Sei lá, tinha 5.000 indivíduos, 2.500 para cada lado. Aí eles só começaram a sofrer diversificação, tá? Ao longo do tempo, desaparecendo. Então, caso essa barreira desapareça depois, o que vai acontecer? Essas espécies não conseguem se reconhecer mais. É o que eu falei. Então, vamos usar o exemplo do lobo aqui. Tinha população de lobos, tá? Aí surgiu um rio que impediu eles de se encontrarem. As populações viverem em ambientes diferentes, elas começaram a manifestar características diferentes, até esse lobo sofrer mutações de seleção natural, um se transformar em Rottweiler e outro em Poodle Toy, né? Onde as duas novas espécies não conseguem mais reproduzir. Beleza? Então, essa é a explicação por que tem tanto tipo diferente de espécies, ou melhor, de raças, né? Ok? Aí tem a especiação peripátrica. A especiação peripátrica, o que ela é? A especiação peripátrica, ela representa o seguinte, ó. Um subgrupo periférico de população se dispersa e não consegue voltar para a população original. Você está vendo que o princípio é praticamente o mesmo? Só que, por exemplo, qual que é a diferença da especiação dicopátrica para a peripátrica? Sabe por quê? Porque a peripátrica, a população ela se isola em áreas periféricas, o que a gente chama de áreas marginais, tá? Então é assim, tinha uma população original, tá? Essa população original, por algum motivo, ela se isolou do grupo, então ela foi aqui, ó, viver mais para a periferia, certo? Uma vivia no centro da cidade e outra na periferia, beleza? Ou da floresta, de uma ilha, né? Você imagina que isso aqui fosse uma ilha. O que acontece? Então você tinha um grupo de uma população, essa população, um grupo dela foi viver mais na borda da ilha, mais próximo à praia, e a outra população original continuou aqui dentro. Ao longo do tempo, essa população, ela começou a sofrer o quê? Mudanças. Mutação, seleção natural, pressão ambiental. Né? Imagina, você tinha população lá de coelhos. Um grupo de coelhos foi viver na praia. Eles se perderam do grupo. Né? Sei lá, um grupinho de coelhos estava vivendo aqui no meio e de repente eles se perderam e foram viver lá na praia. E não conseguiram voltar mais. Ou seja, separou do bando original. E aí eles começaram a sofrer mutações, seleção natural, onde surgiram duas novas espécies, a espécie A e a espécie B. Entendeu? Então, isso pode acontecer. Né? Até na população, aliás, em qualquer tipo de população. Né? Até bactérias. Só que a gente pega aqui exemplos mais do reino animal, né? Ou vegetal. É grupos de plantas também. Ó, aí vem a especiação simpátrica. Você percebeu que nos anteriores sempre tem um isolamento geográfico? Né? Sempre tem um isolamento geográfico, assim.
sempre um grupo da população ela não consegue mais encontrar aquele grupo original. Então, isso chama isolamento geográfico, que leva ao isolamento reprodutivo. Ou seja, as espécies... Vamos resumir esse raciocínio. As espécies se separam, começam a viver em ambientes diferentes, tá? Isolamento geográfico, sofrem modificações e aí elas não conseguem reproduzir mais entre si se um dia se encontrarem novamente. Isso chama isolamento reprodutivo. Tá. Aí tem uma especiação chamada especiação simpátrica. O que é especiação simpátrica? Simpátrica quer dizer sim, na mesma pátria. Ou seja, surgem duas novas espécies sem que haja o isolamento geográfico. Olha que coisa diferente agora. Esse tipo de especiação não tem isolamento geográfico. Tá? Então, tinha uma população original, sei lá, tinha uma população de pombos, né? Aí, no meio dessa população de pombos aqui, o que aconteceu? Houve uma mutação, né? Onde esse grupo de pombos aqui, ó, ele, sei lá, era pombos todos cinzas, começou a ser pombos brancos aqui, né? Não sei. Aí o que acontece? Uma mutação fez com que essas populações não conseguissem reconhecer mais, então isolando, entendeu? Eles não pudessem mais ter fluxo gênico. Então, uma mutação, né? Eu poderia falar até de carneirinho, de ovelha, de qualquer animal, de peixe, uma lagoa, até de plantas também, né? Então, essa população aqui, ela se separou. Aliás, ela não se separou, elas continuam no mesmo ambiente, tá? Por isso que é simpátrica, ou seja, na mesma pátria, no mesmo local. Mas esse grupo populacional, ele sofreu uma diferença, uma mutação, onde ele não reconhece mais esse aqui. E esse aqui também não reconhece mais esse. Tipo, né, sabe aquela pessoa que você conhecia, ela sofreu, ela começou a mudar tanto que você fala, nossa, eu não te conheço mais, né? Entendeu? Mais ou menos assim. E claro que é uma conotação genética aqui, né? Uma visão genética, não apenas comportamental. Mas o comportamento influencia. Gente, não é só aparência física, não, tá? É comportamento também, certo? Ué, eu tenho um amigo que ele é doutor em comportamento animal, chama etologia, né? Ele falou que já viu casos muito estranhos. Ele já viu que um bulldog, ele achava que era um carneiro. Sim, o bulldog, o cachorrinho bulldog vinha correndo e dava cabeçada na parede, nas coisas. Ele falou que foi o caso mais bizarro que ele viu. Ele é doutor em biologia comportamental, né? Etologia. Ele estuda o comportamento dos animais. Ó, aí o isolamento reprodutivo. Então, assim, depois que as espécies, todas elas que a gente viu aqui, todas as espécies, sofreram modificações, tinha uma população original que sofreu uma modificação, uma separação, onde surgiram novas características e características diferentes nessa população. E a partir daí, elas não conseguem mais se reproduzir, o que vai acontecer? Aí surge o isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo é o seguinte, ó, impede indivíduos de espécies diferentes de trocar genes. Por isso que eu falei, às vezes se pegar assim, ó, todo cachorrinho doméstico, ele tem como descendente o lobo. O lobo, aquele lobo selvagem mesmo, né? Mas por que surge o isolamento reprodutivo? Se todos tinham o mesmo ancestral. Ué, porque as diferenças entre eles é tamanha que eles não conseguem mais se reconhecer como seres, não tem, né? Mas não é mais possível. Então, assim, isolamento reprodutivo tem o pré-zigótico. Aqui, ó, é antes da formação do zigoto. Então, não chega nem a fecundar, entendeu? Então, ó, primeiro tipo, vamos colocar aqui, ó, o primeiro tipo. O indivíduo que vive em habitats diferentes, né? Isso chama isolamento de hábitat. Por exemplo, se pegar os felinos, né? O tigre e o leão, né? O leão vive na África, savana, o tigre vive na Ásia, né? A onça pintada vive aqui na América do Sul, né? E o leopardo vive na África. Então, assim, os dois são muito parecidos, mas indivíduos que não vivem. Apesar que em ambiente, vamos pegar aqui a influência humana, né? A ação antrópica. Você sabe o que é o ligre? Ligre é o cruzamento entre tigre e leão, né? Uma tigresa, um leão, ou uma leoa, ou um tigre, né?
E aí eles conseguem, em cativeiro, né, em ambiente totalmente controlado pelo ser humano, conseguiram reproduzir. Mas em ambiente natural, isso é impossível, porque primeiro que eles estão em isolamento de habitat. O que é isso? Então você nunca vai ter um leopardo cruzando com uma onça pintada. O leopardo está na África, a onça pintada está aqui nas Américas. Beleza? América do Sul. Tá? Entendeu? Ó, reprodução em períodos diferentes. Olha, muitas vezes as espécies elas entram em isolamento sazonal. O que é isso? Às vezes, o que acontece? Você tem uma população onde um grupo ele vai entrar no período fértil numa época, enquanto o outro entra em outro período. Sei lá, às vezes tem a fêmea que entra, a fêmea de uma espécie entra, vamos pegar assim, lebre e coelho, né? Entre lebres e coelhos é possível ocorrer reprodução. Mas por que no ambiente natural pode não acontecer? Porque às vezes, por exemplo, a lebre, ela entra no período fértil, um período no cio, né? Vamos falar cio, né? Que é o período de estímulo reprodutivo desses animais. Um pode entrar no cio em março, o outro em outubro. Aí o que acontece? Não tem esse isolamento, porque o período de reprodução é diferente, tá? Na espécie humana, esse aspecto cio aí, o período reprodutivo, ele não é tão influenciado, ou melhor assim, como os animais. Né? Os animais vão muito por hormônio, por olfato, né? Por outros sentidos. O ser humano não, ele é muito mais racional e emocional, né? Os animais não, eles são muito mais instintivos. Então, reprodução em períodos diferentes, isolamento sazonal ou estacional, ou seja, às vezes espécies entram em período reprodutivo em época diferente. Até em plantas, né? Às vezes você tem planta que na primavera ela produz o óvulo, mas aí no inverno a outra produz o grão de pólen, entendeu? Então é uma coisa assim que não dá certo. Ó, letra C. Comportamento de corte diferente, né? Olha lá, isolamento etológico ou comportamental. Porque eu falei etológico de etologia, né? Que é estudo do comportamento animal. É tipo psicologia animal, né? Então é assim, o comportamento de corte diferente, imagina o seguinte, muitas aves, elas têm a vocalização, elas cantam, né, para atrair aves, anfíbios, sapinho, né? Eles ficam cantando para atrair o parceiro, certo? Muitas têm dança, corte, né? É um tipo de dança nupcial, né? Um comportamento nupcial. E esse comportamento pode atrair a fêmea ou não, ou o macho, né? Entendeu? Então, por exemplo, se na espécie, é, é, se numa determinada espécie de ave, né, de pássaro, ele tem que fazer uma dança da acasalamento. Depois no Netflix tem até um documentário sobre isso, sobre pássaros. Cara, é fantástico. Os caras conseguiram filmar uns. Depois você procura lá. Para quem gosta dessa parte de reino animal, zoologia, né, natureza. Eles mostraram umas aves bem exóticas, né, seus comportamento. Não tem umas que fica dançando, pulando, se movimentando, batendo as asas para atrair a fêmea. Então, esse comportamento é igual dos cães, né? Os cães eles têm o hábito de ficar se cheirando, não tem? Certo? Então, o comportamento de corte, ele é um comportamento que envolve a atração ou não, né? Ou repulsão de determinado parceiro para a reprodução. Né? Até na espécie humana, se a gente começar a pensar aqui, ó, o comportamento ele influencia diretamente o envolvimento entre os grupos de pessoas, não é? Então, assim, existe a atração ou o isolamento comportamental. Né? Se eu pegar aqui, vou viajar aqui, pegar um exemplo bem aleatório, né? Pegar aqui um grupo de funkeiros e um grupo de sertanejos, né? Sei lá, agro music, né? Entendeu? A tendência natural é que eles não se misturem ali, sei lá. Entendeu, né? Apesar que hoje tem mas assim, até aspectos religiosos também, né? E assim por diante. Econômicos, né? O ser humano ele envolve muito mais do que só genes. Ó, incompatibilidade entre órgãos reprodutores, isolamento mecânico. É o que eu falei. Você vai conseguir reproduzir um poodle toy com um bulldog, né? Com sei lá, um labrador,
Pega aquele o São Bernardo, né? Aquele cachorro que é quase o tamanho de um cavalo, né? Ele é enorme, entendeu? Um Pinscher zero com Rottweiler. Ou então, vamos lá, uma planta onde ela tem um tubo polínico aqui, ó, estigma, estilete, ovário, né? Aí, às vezes, o grão de pólen é maior do que a abertura do estigma, ele não consegue entrar ali. Então, nos animais, existe também esse isolamento mecânico. Então, peraí, vamos lá. Então, existem vários mecanismos entre as populações de seres vivos que impedem a fecundação. Por isso que se eu cruzar uma girafa com um elefante, muitas vezes não dá certo. Por quê? Primeiro, isolamento mecânico. Né? A anatomia não corresponde. Isolamento comportamental. Se a girafa chegar perto dos elefantes, eu tomo uma surra. Né? Isolamento sazonal, período de fertilidade. Né? Habitat não é porque eles vivem no mesmo habitat. Entendeu? Então é assim. O que impede as populações de uma fecundar a outra, por isso que é sempre indivíduo da mesma espécie ter filhotes, são esses tipos. O habitat, o comportamento, né, o espaço, o período de reprodução e a anatomia corporal de cada um. Tá? Muito bem. Só que existe um outro evento que é chamado mecanismo pós-zigótico, depois da formação do zigoto. Ou seja, por mais que exista tudo isso aqui, ainda assim pode acontecer de espécies diferentes se reproduzirem, que é o caso lá da égua, jumento, né, de nascer os híbridos, né, o pêssego com a ameixa nascer a nectarina, né. Só que aí, em muitos casos, o que acontece? Por exemplo, a morte prematura do embrião. Se teve casos lá onde um cachorro, um macho fecundou uma fêmea de espécie diferente. Eu já vi acontecer isso, eu não sei se vocês já viram também. Às vezes, os caras colocaram para cruzar lá um cachorro de uma espécie com uma fêmea aliás, de uma raça, né? Onde o macho era muito maior, sei lá, e cruzou o Rottweiler com o Pinscher. Aí o que aconteceu? Esses embriões começaram a crescer da fêmea a ponto de matar a fêmea, entendeu? Ela não conseguiu gerar os filhotes. Muita gente já viu isso aí, tá? Isso aí se torna, então, a inviabilidade do híbrido. Formação de híbrido estéreo, que é o caso lá do cavalo, né, com a jumenta lá, ou então a égua com o jumento forma a mula, né? Tem tudo isso aí, beleza? Então, animal estéreo. Estéreo aqui, ó, a primeira geração F1 é normal, mas seus descendentes em F2 são debilitados e estéreis. Então, se por acaso, em vegetais e animais isso é mais comum, tá? Pode acontecer então, às vezes os animais conseguirem fecundar, mas os descendentes, os filhos, são inviáveis, tá? Assim, se tiver sucesso, vai ser híbrido estéreo, no caso da égua com jumento, nascer a mula lá. Entendeu? Beleza? Tá. Alguma pergunta aqui? Tranquilinho? Muito bem. Vamos lá. Olha só. Continuando aqui, então. Você lembra o que é irradiação adaptativa? Irradiação adaptativa é o quê? É o que a gente chama de órgãos homólogos. Né? Isso aqui também mostra uma diferença, né? Um isolamento onde as espécies tinham um ancestral comum e elas vão se modificando. Olha lá, em radiação adaptativa sempre existe um grau de parentesco na radiação adaptativa. Os indivíduos têm a morfologia diferente. Por exemplo, que eu falei, ó, braço do homem, pato do cavalo, asa do morcego e nadadeira da baleia. Todos têm osso, músculo e sangue, osso, músculo e sangue, osso, músculo e sangue, osso, músculo e sangue. Então, eles apresentam a mesma origem, mas morfologicamente são diferentes. Tiveram um ancestral comum, mas agora não conseguem se reproduzir. Tipo a zebra e o cavalo, né? A zebra de ser um animal impossível de domesticar, né? Eu não sei. Você vê o cavalo, ele é facilmente domesticado. Agora a zebra não. Você não vê o cara aí montando zebra lá, né? Cavalgando em zebras, porque ela não aceita, né? A etologia, o comportamento dela não permite isso. Ó, convergência adaptativa. O que é isso? São animais que tinham origens diferentes, né? Mas com órgãos semelhantes, órgãos análogos. Então aqui, ó, asa do morcego, asa da borboleta.
Tá vendo? Eles têm origem diferente e mesma função. Por que origem diferente? Vamos ver a anatomia da asa do morcego. Sangue, osso, músculo. Né? Anatomia da asa da borboleta. Quitina. Né? Então, isso representa o quê? Isso representa órgãos análogos. Origem diferente. Cada um veio de um habitat, de uma origem, né? E aí apresentaram a mesma função. Certo? Diferente aqui, que é a mesma origem, funções diferentes. E aqui, origem diferente com a mesma função. É só ver que não há grau de parentesco entre eles. Belezinha? Não vai esquecer disso. Tá? Isso é muito clássico, né? Isso é muito comum aparecer numa questão de evolução. Aí vamos para os tipos de seleção. No final da aula anterior, da semana passada, a gente tinha terminado a aula com esse questionamento aqui. Ó. Quais os alvos da seleção natural? Né? Então, é assim, geneticamente falando, até na universidade tinha debate sobre isso. Você pode imaginar o que você quiser aí, né? Por que você quer ser uma pessoa mais forte, mais inteligente, mais estudiosa, mais bonita, mais não sei o que, isso, aquilo, mais dinheiro, né? Por quê? Porque isso aí tudo é um comportamento, né, genético. Eu estou dando a visão da genética aqui, tá? Eu não estou falando que isso aqui é a verdade suprema e não estou dando só um ponto de vista. Eu só estou trabalhando o ponto de vista da genética e da evolução, tá? Então, no ponto de vista da evolução, da seleção natural e da genética, ou seja, somente esse ponto de vista, tudo que nós fazemos é apenas para perpetuar nossa carga genética, tá? É claro que, eu volto a dizer, na espécie humana, envolve muito mais que isso, tá? Mas, assim, eu tinha professores de evolução na Universidade Federal, não sei se eles já aposentaram, porque eles tinham uma idade bem avançada, mas eles falavam, cara, tudo que você quer, deseja ou faz, qualquer espécie, está ligada ao quê? A perpetuar a carga genética. Ah, mas nem filho eu quero ter, não importa, né? Mas os seus genes, eles direcionam seu comportamento. Ele falava assim, imagina a espécie humana sendo proibida de se relacionar indivíduos com indivíduos, tipo na pandemia, assim, né? O que vai acontecer? Muitos vão pirar, muitos vão deixar de querer melhorar, muitos não vão querer estudar mais, muitos não vão querer trabalhar mais, muitos vão, né? Entendeu? Mas aí é só uma visão. Mas assim, segundo os geneticistas e os evolucionistas, né? Então, tudo que a gente faz, todo nosso comportamento está ligado ao simples fato de querer transmitir nossa carga genética adiante. Mas aí eu só complemento dizendo que isso é uma visão genética evolucionista. A espécie humana ela abrange muito mais conceitos, né? A gente tem questão até afetiva, emocional e tudo mais. Bom, tipo de seleção. Seleção estabilizadora. Vamos imaginar o seguinte, ó, dentro de uma população existe um padrão, existem características mais raras, né? E existem características mais comuns, certo? Características mais comuns aqui. É tipo a herança quantitativa lá da genética. Não sei se você viu isso aí esse ano passado, ou vai ver ainda. Ó, então, herança quantitativa. Então, o que é isso? Você vai ver no terceiro ano. Né? Na seleção estabilizadora, existe diferenças entre as populações. Lembra que Darwin falava, né? As populações apresentam diferenças entre si. Tá. Muito bem. Então, o que significa isso? Significa que a pressão ambiental, o ambiente, ele pode aumentar a frequência de indivíduos, né? Com o fenótipo médio, o fenótipo intermediário aqui, ó. Certo? Então, por exemplo, indivíduos com a pigmentação mais escura, indivíduos sem manchas são eliminados, indivíduos com poucas manchas tendem a sobreviver porque o ambiente permite isso. Imagina a zebra lá na savana, né? Uma zebra totalmente preta ou uma zebra totalmente branca, né? Você ia pegar situações extremas, então a chance de sobrevivência dela seria mínima. Primeiro que talvez até dentro do grupo elas não teriam sucesso reprodutivo ou não, né? Então varia muito, tá? Ó, vou pegar um exemplo na história da humanidade aqui nos hospitais. Você está vendo que existe uma média, né, os extremos, e existe a média. Então, o que isso tem a ver com essa foto?
O histórico de nascimento nos hospitais, eles perceberam que a curva é mais ou menos assim, né? Ó. Aí, ó. Eles perceberam que os bebês que nasciam muito acima do peso, né, como está aqui, ó, eles não sobreviviam. Primeiro que na hora do parto nem nascia, né? Isso estou falando ao longo de séculos, tá? Não estou falando esse ano. Tudo bem que em Campo Grande nasce mais ou menos 45 crianças por dia, sabia? Quantas crianças nascem em Campo Grande por dia? Aproximadamente 45. Então tá, o que acontece? Nesse histórico de nascimentos de crianças, eles perceberam que crianças muito abaixo do peso e crianças muito acima do peso tinham pouco sucesso reprodutivo, pouco sucesso de sobrevivência. Outra coisa que eles perceberam também, isso é tudo estudo, tá, gente? Eles pegaram historicamente as mulheres que tinham o quadril mais largo, ela tinha mais sucesso no nascimento de crianças, entendeu? Do que com o quadril mais estreito. É claro que isso antes do próprio avanço da medicina, né? Se você pegar hoje, isso não tem absolutamente influência nenhuma, porque tem cesariana, tem uma série de coisas, tá? Mas assim, crianças muito pequenininhas abaixo do peso morriam e crianças muito grandes também morriam, principalmente na hora do parto. Essa aqui não ia sobreviver porque estava muito fraquinha, muito pequenininha, e essa aqui, muito grande, ela provocava até a morte da mãe, dependendo do caso, no parto normal. Tá? É claro que são dados antigos, né? E hoje isso mudou totalmente devido ao avanço da medicina. Então, indivíduos intermediários. Essas crianças aqui, só para você ter ideia, nessa foto aqui, elas nasceram no mesmo dia, tá? Essas crianças têm a mesma idade, tipo 24 horas de vida. Nasceram assim, as duas com 9 meses, né? O mesmo período gestacional, só que você vê a diferença, né? Quase o dobro do tamanho. Ó, seleção direcional. A seleção direcional, ela mostra assim que um fenótipo desfavorável passa a ser favorecido. Então, por exemplo, o exemplo clássico que eu mostro para vocês é o da anemia falciforme. Então, como assim da anemia falciforme? Não sei se vocês lembram que a gente tinha comentado que na África, vamos pegar aqui os genes da anemia. Você tem um indivíduo S, né, na genética, é um indivíduo totalmente normal, tá? Não tem anemia falciforme, tem um Szinho, que é a pessoa que tem anemia falciforme, anemia branda, e tem um Szinho, certo? Que é o indivíduo que tem anemia grave e não sobrevive. Então, o que acontece? Se eu estivesse falando em num lugar de besouros aqui, as pessoas, você vai ver que o padrão de sobrevivência, antes, o fenótipo favorável é você não ter a doença. Só que, por exemplo, na África, o que aconteceu? Ter a doença se torna favorável. Então, assim, o fenótipo desfavorável passa a ser favorecido. Entendeu? Ou então pegar outro exemplo aqui. Por que na África ter anemia falciforme aumenta a chance de sobrevivência? Porque, por exemplo, lá tem surtos de malária em algumas regiões, onde as pessoas que têm anemia falciforme, ou seja, a hemácia em formato de foice, faz com que essa pessoa não seja contaminada pelo protozoário plasmódio. Entendeu? Então ela tende a sobreviver. E quem nasce com as hemácias normais, as pessoas normais que nascem lá, acabam morrendo de malária. Entendeu? Então é uma coisa um tanto quanto muito aleatória, né? Então, seleção natural aqui, ó, entre agrotóxicos, né, espécies, insetos que são atacados por agrotóxicos, tá? É outro exemplo também, beleza? Tá, vamos lá. Seleção disruptiva ou diversificadora. Essa seleção disruptiva ou diversificadora, aqui, ó, favorece fenótipos, né, extremos e elimina os indivíduos médios. Como assim? Aqui é um caso totalmente já diferente dos anteriores. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que tem uma ilha, né, ou uma região geográfica qualquer, onde você tem uma espécie vegetal com determinados tipos de frutos, tá? Deixa eu só melhorar aqui, ó. Pera aí. Então tem uma espécie vegetal, tronco da árvore aqui, né, que vai produzir, né,
Isso aqui é uma árvore. Beleza? E aí, essa árvore vai produzir frutos. Né? Ó, os frutos aqui. Aí o que acontece? Vamos entender. Que por algum motivo, né, você tinha vários tipos de vegetação por aí. Só que acontece. Putz, eu apaguei. Mas tudo bem. O que acontece? No tronco dessa árvore, se a gente for observar, você tinha nessa ilha uma vegetação ampla, né? Essa vegetação ampla que permitia esses 4 pássaros que você está vendo aqui, ó, número 1, o número 2, o número 3 e o número 4, sobreviver sem problema nenhum, conseguir alimento sem problema nenhum, tá? Só que acontece, por algum motivo, né, essa ilha gerou uma seleção natural onde só sobreviveu essa espécie de planta aqui. Muito bem, com esses frutos. Aí o que acontece? Você tem aqui um pássaro com um bico muito grande, você tem uma com um bico médio, outra com um bico um pouquinho menor e outra com um bico mais fininho. Então imagina que toda a vegetação que tinha aqui foi eliminada, só sobrou essa árvore. E nessa árvore você tem frutos com a casca bem rígida, tá? E orifícios onde saem larvas no tronco dessa árvore. Buraquinhos bem pequenininhos que têm larvas. Aí você começa a perceber o seguinte, cara, quem vai ter sucesso, quem vai ser selecionado aqui? A seleção natural vai agir como aqui? Ó, você tinha os fenótipos, né? Os dois extremos aqui, que é o pássaro 1 e o pássaro 3, né? Os fenótipos extremos aqui, aliás, 1 e o 4, o bico muito grande e o bico muito pequeno. Aí o que acontece aqui? Aqui vai acontecer assim, ó. Se sobrar só esse vegetal, só essa planta nessa ilha, você vai ter com esse fruto com a casca muito grossa e no tronco os buraquinhos cheios de larvas, lagartinhas, larvinhas, né? Então o que vai acontecer? O pássaro nenhum, ele vai conseguir comer sem problema esses frutos aqui, porque o bico dele é poderoso, ele consegue quebrar essas castanhas desses frutos, tá? O pássaro número 2 e o número 3, o que vai acontecer? Esses dois pássaros, eles não conseguem quebrar o fruto, mas o bico dele não é fino o suficiente para ele comer as larvas. Esse pássaro aqui, ó, ele vai conseguir comer, né, as larvas sem problema nenhum, porque o bico é pequenininho, ele consegue introduzir no buraquinho para comer a larva. Agora, esse pássaro número 3 e o número 2, que eram os fenótipos médios, serão eliminados. Então, se a gente voltar aqui, ó, você tinha os médios sobrevivendo, só que agora você tem o bico gigante e o bico pequenininho, e os médios foram eliminados. Entendeu? Então, a tendência natural é que os fenótipos extremos sejam beneficiados. E essas aves aqui, ó, não vai conseguir comer a larva no buraquinho lá e não vai conseguir quebrar o fruto. Entendeu? Beleza? Agora, se eu tirasse essa larva daqui, ou se essa planta daqui, ó, aí inverteu o papel, né? Muito bem. Seleção sexual. O que é a seleção sexual? Seleção sexual ela é diferente da seleção natural. Seleção natural, aquela característica vantajosa favorece o indivíduo. Agora, a seleção sexual ela é a adaptação do organismo, né, para obter um parceiro. Aqui, ó, deixa eu só voltar aqui, ó. Imagina esse pavão sem essa cauda aqui. Você vai no pavão, né? Esse pavão aqui que tem, ele é dominante no habitat dele, aqui, ele consegue reproduzir com as fêmeas. Aí você vai lá e corta a cauda dele, né? E joga ele junto com as fêmeas. Tá? Vocês nem vão olhar para ele. Imagina você raspa a juba do leão aqui, né? Não que a fêmea sinta atração pelo macho simplesmente por causa da juba dele, né? Mas é assim, todo organismo, inclusive a espécie humana, ela procura algo em algum parceiro, uma segurança de certa forma, né? Sei lá, muita gente procura, se interessa por outra pessoa simplesmente pela aparência física, outro pelo comportamento, outro pelo intelecto, outro pela condição financeira, ou uma combinação disso tudo, né? Ó, a seleção sexual, então, ela leva a um aspecto bem interessante. Muitos machos, eles têm que disputar com as fêmeas, né? A posse das fêmeas, né? Eles disputam para conseguir reproduzir com as fêmeas na natureza.
certo? Na espécie humana não vale a pena nem discutir, porque o planeta Terra tem 7 bilhões de pessoas. Então, a fila anda, né? Ó, o que Darwin falava aqui? Ó? Devo dizer em algumas palavras acerca do que chamo de seleção. Deixa eu só mudar a cor aqui, para você entender o que é seleção sexual, na visão do Darwin. Isso aqui foi o Darwin que escreveu, tá? Ele falava assim, ó, devo dizer algumas palavras acerca do que chamo de seleção sexual. Esta não depende da luta pela existência, mas sim da luta travada pelos machos visando a posse das fêmeas. Para o derrotado, a consequência não é a morte, e sim a redução parcial ou total de sua descendência. Por conseguinte, a seleção sexual é menos rigorosa do que a seleção natural. Entendeu? Então, na seleção natural, né, o indivíduo pode morrer. Na seleção sexual, simplesmente ele não vai ter parceiro ali naquela fase, naquele momento. Né? Entendeu? Você pega o grupo de leões ali, ó, né? Esse leão está reproduzindo com a fêmea aqui porque ele teve que lutar com os outros leões, certo? Então, o macho é macho alfa que fala. Né? Então, essa é a questão de comportamento. É claro que cada espécie tem uma espécie. Se fosse planta, né? As plantas, aquela que produzir a flor mais vistosa, que pode ser atraída pelo polinizador, né? Pode ter um sucesso, ou aquela que tem mais grãos de pólen, que pode ser levado pelo vento. Então, muda muito de espécie para espécie. Tá? Então, seleção natural envolve todos os aspectos, todos esses tipos de seleção. Beleza? Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Tá. Deixa eu ver aqui. Aonde que é a tela? Qual foi o último slide que vocês viram aí, moçada? Eu não estava compartilhando? Deixa eu ver. Eu liguei o som aqui de vocês. Foi no isolamento reprodutivo pós-zigótico, que foi o último slide. Tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, os outros. Aqui, ó. Então, nesse isolamento, é porque aparece muita notificação aqui. Ó, hoje não apareceu nenhum. Então é o seguinte, não vi aquela notificação por isso. Ó, isolamento pós-zigótico, né, que eu falei, os tipos de seleção. Ó, seleção, como eu tinha explicado, a seleção estabilizadora, o fenótipo intermediário é o favorável, os extremos são eliminados. No caso do bebezinho, isso aqui vocês não estavam vendo então, né? Ó, na história da medicina, né, hoje isso mudou bastante. Eles perceberam que as crianças muito abaixo do peso e muito acima do peso, eu tinha falado, essas duas crianças têm a mesma idade, tá? Nasceram no mesmo dia. Você vê a diferença entre eles. Tá? A seleção direcional, uma característica que é vantajosa, dependendo do ambiente, passa a ser desvantajosa e vice-versa. Tá? A disruptível diversificadora, ela favorece os fenótipos extremos. É o que eu falei no bico das aves aqui, ó. Se por acaso nessa ilha, nesse local, você tiver frutos grandes e orifícios onde as larvas, onde os pássaros conseguem comer as lagartas, esse aqui não vai conseguir comer os frutos grandes e também não vai conseguir comer as larvas dentro do buraquinho do tronco. Então, só quem tem um bico muito grande come o fruto, quem tem um bico muito pequeno consegue comer as larvas dentro do orifício dos troncos lá, né, nos buraquinhos. Então, elimina os fenótipos intermediários e favorece os extremos. Tá? Beleza? Aqui a seleção sexual, tá falando do leão, do pavão, né? Dava para falar, não precisava nem ter visto a imagem. Aí, ó. A frase do Darwin que eu falei, e foi isso aí. Gente, eu vou projetar as questões aqui. Jogo rápido aqui. Tá? Alguma pergunta?